mas de comunhão, porque esse momento ele é especial, porque nós desenvolvemos a comunhão com os irmãos, né? É bom estar junto. Eu amo estar junto, eu não vejo a hora chegar a quarta-feira para estar juntos, né? Na minha época, a gente tinha culto de segunda a segunda, e cada dia era melhor do que o outro, e não tinha quem faltasse os cultos, né? Então assim, aí eu fico pensando, aí juntando o culto de quarta, de domingo e a célula, é tão pouco, irmãos. É tão pouco para estar desenvolvendo comunhão, para estar diante do Senhor. E daí eu te pergunto, você tem desenvolvido mais essa comunhão com Deus e com os seus irmãos? Então é por isso que nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor nos dá. Sabe, você é parte desse grande projeto de Deus. Antes de você vir, manda uma mensagem para alguém, aquele que está mais distante, que você sabe que está em casa, cansado igual você está, mas a diferença é que você está aqui. Então incentive essa pessoa a estar aqui também. Às vezes ela está precisando apenas de alguém para motivá-la a estar nesta casa, adorando o Senhor, amém? Sim ou não? Então vamos estar orando pela Livinha, ela vai estar trazendo essa palavra, amém? Isso, pode aplaudir ao Senhor pela vida dela, e eu creio que vai ser, essa parte de cá aqui, irmãos, tá? A galera em peso, hein? Depois vamos procurar quem é que fica desse lado. Esse lado aqui nós vamos descobrir quem é, hein? Brincadeira, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós apresentamos a tua filha em tuas mãos, Pai. Usa poderosamente como o Senhor quiser nesta noite, Pai. Que a tua palavra, através da vida da tua filhinha, Pai, venha ser impactante em nossos corações. E que nós possamos sair daqui avivados, animados e felizes por termos um Deus tão precioso a cuidar de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida da Lívia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor aí bem forte. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus, queridos. Que bom que estamos aqui. Eu gosto da pastora, chamando nossa atenção, porque ela é mansinha. Mas, ela às vezes vem conversar comigo. Obrigada, pastor, pela discipulada. Porque, né, para corrigir, para exortar, para nos alertar mais em amor. Graças a Deus. Queridos, nós estamos aqui, né, dando continuidade ao nosso pós-encontro, e que o Senhor possa ministrar os nossos corações a todos nós, que todos os dias temos um encontro com Ele, né, que sofremos aí contra-ataques, que o Senhor possa ministrar o nosso coração. Estava fazendo minha leitura bíblica e eu li a passagem da parábola que fala, a parábola do semeador, que compara o nosso coração como terra e a palavra do Senhor como a semente. E é interessante Jesus falando ali dos tipos de terra, que, né, as coisas que sufocam, a terra que o sol queima a semente, a terra que a pessoa não tem as raízes, a terra que até cresce, mas é sufocada pelas coisas do mundo, mas tem a terra boa. E a minha oração no dia que eu li foi essa. Eu falei, Senhor, eu oro por nós, eu oro para que o nosso coração seja terra boa, que essa palavra venha ser ministrada e venha dar fruto, amém? Que nada, que tenha raízes, que o sol não queime, que nada faça a gente perder a palavra do Senhor. Então, que nosso coração seja terra boa. E eu quero orar por isso, amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nós nos apresentamos a Ti mais uma vez. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor já tem se manifestado aqui. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus tão cuidadoso conosco. Senhor, e eu peço que Tu seja o semeador nessa noite. Deus, que a Tua palavra, que é a semente, ela brote em nossos corações. Deus, eu oro para que todos os corações que aqui estão, Senhor, sejam uma terra boa, assim como diz a Tua palavra. Deus, que essa palavra venha a ser guardada. Deus, que ela venha a dar fruto. Senhor, que o Senhor esteja a ministrar os nossos corações, Deus. Pai, obrigada por cada vida, por cada líder, Senhor, por cada aliançado que aqui se encontra. Deus, obrigada por manifestar o Teu grande amor por nós, Senhor.
Senhor. Nós te amamos, Senhor. Esteja aqui conosco, continue a ministrar em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre as áreas de contra-ataque. E eu vou contar um pouquinho uma história bíblica muito parecida com a nossa, que se encontra no livro de Êxodo. Eu vou pedir para você abrir em Êxodo 14, nós vamos ler o versículo 9. Mas antes de ler, eu vou dar uma resumida aí nessa história, né, que resume a nossa história. A palavra do Senhor nos diz, querido, que o povo que cria no Senhor, eles começaram a ser escravizados, fisicamente mesmo, e espiritualmente, que era o povo de Israel, que era lá na época que tinha Faraó. Então o povo ele começou a ser escravizado, só que aquele povo ele clamava, porque eles sabiam do Deus que eles conheciam. Então eles eram escravizados e clamavam. Mas eles eram muito escravizados. Esse povo que era escravizado foram os que construíram as pirâmides que hoje existem lá no Egito. Eu não sei se você sabe, mas é tão assim, a história das pirâmides é tão, vamos dizer, inexplicável como que se construiu aquelas pirâmides, que as pessoas acreditam que não foram seres humanos, né? Estudiosos dizem que foram seres de outros planetas que vieram construir aquelas pirâmides, porque era impossível um ser humano carregar tais pedras tão grandes, tão pesadas. Só que, querida, a palavra do Senhor nos diz que era aquele povo que era escravizado que construiu aquelas pirâmides. E por que eu estou te trazendo um pouquinho da história, né? Nessa noite? Eu estou trazendo porque eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, esse povo eles foram escravizados a tal ponto, só que mesmo sendo escravizados a tal ponto, eles não deixaram de clamar. E, amados, eles clamaram e o Senhor resolveu levantar um homem chamado Moisés para libertar aquele povo. E eu fico pensando na nossa vida, queridos, antes de conhecer ao Senhor, quantos de nós éramos escravizados? Quantos de nós passávamos por situações que talvez ao olho humano, né, fala, é impossível passar por situação assim. Olha o nível, né, de escravidão de tal pessoa. Talvez se nós pararmos para olhar para trás a nossa vida, a gente vai para pensar e ver, Deus, como eu era escravizado. Olha o que Satanás fazia da minha vida. E Faraó representa, né, Satanás, o povo representa a gente, mas a gente tem que clamar, porque independente do tempo, o Senhor levanta alguém para nos libertar. E, queridos, nós tivemos um encontro, nós devemos ter um encontro com Deus todos os dias. E nós tivemos essa mudança de vida, e assim como aquele povo, eles clamaram e Moisés foi levantado para libertá-los. E aí a palavra do Senhor nos diz que não foi fácil libertar aquele povo. Eles estavam ali sendo escravizados por Faraó. E quando Moisés ia falar, Faraó não liberava o povo. Ele dizia que ia liberar e não liberava. E é interessante quando Deus vai falar com Moisés, que Deus fala assim, olha Moisés, você vai libertar um povo para que eles me celebrem uma festa. Então o que o Senhor tinha para aquele povo era alegria. Festa é sinônimo de alegria. Então, o Senhor tinha alegria para aquele povo. E aí Moisés vai, tenta libertar e várias coisas acontecem, Faraó não liberta. Eu sei que Deus envia várias pragas, aí se passam ali 10 pragas e o povo ele é liberto. E o povo segue caminho para uma terra que o Senhor tinha prometido. Só que lá no versículo 9 vai nos dizer o que acontece. Diz assim, lá em Êxodo 14, versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Gente, então o que acontece? Faraó liberou o povo, mas chegou um momento que ele falou, opa, para que eu liberei o povo? Quem vai me servir agora? Vamos atrás do povo. Queridos, e eu digo que essa história ela é muito parecida com a gente, porque nós somos libertos um dia. Nós tivemos esse encontro com o Senhor, nós somos libertos e caminhamos dia após dia para uma terra onde será celebrada uma festa. Que essa terra se chama eternidade. Gente, lá vai ser só festa.
E nós caminhamos para isso. Só que nessa caminhada, assim como o faraó se levantou para ir atrás daquele povo, Satanás se levanta para vir atrás das nossas vidas, para nos contra-atacar. Ele vem com ataques para que a gente seja escravizado de novo. Quem foi para esse último encontro, eu acredito que já esteja aí tendo vários contra-ataques. E Satanás, ele usa de várias estratégias, em vários pontos da nossa vida, para nos escravizar, para nos trazer cativo novamente, para nos fazer escravos, para nos fazer construir pirâmides grandiosíssimas que ninguém explica, dificuldades grandiosíssimas que, sabe, é isso que ele quer trazer para as nossas vidas. Mas nós servimos a um Deus, queridos, que quando o faraó encontra aquele povo, esse Deus que estava ali com Moisés, com aquele povo, ele abre o mar. Gente, eu fico assim, encantada com essa passagem. Eu acho que quando eu chegar no céu, eu vou pedir uma demonstração. Falar, Deus, abre o mar aí para eu ver. Porque eu fico imaginando, gente, quem já viu um mar, um rio assim, imenso, sabe? Imaginar um mar se abrindo para o povo passar a seco. E eu quero te dizer que esse Deus, ele é o mesmo. Satanás, ele pode vir até tentar nos contra-atacar, mas o nosso Deus, ele abre o mar, ele faz o impossível para que a gente seja salvo, amém? Para que a gente permaneça nele. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor? Queridos, eu me converti, eu tinha 18 anos, então aí já tem um tempinho de caminhada bom, tem 13 anos que eu sirvo ao Senhor. E queridos, é engraçado quando a gente, né, tem um encontro com Deus e serve a Ele, a gente pensa assim, agora vai ser tudo muito bom, tudo muito lindo, mas não é. A diferença, a gente vai ter dificuldade, mas a diferença é porque a gente anda com esse Deus, que Ele nunca perdeu uma batalha. Eu já vivi 13 anos com o Senhor, eu nunca vi Ele perder uma batalha. Eu sei que se eu já tivesse vivido 1000 anos, eu ia ver o Senhor também nunca perder uma batalha. Então eu quero te dizer que vale a pena estar com Ele. Vai ter situações difíceis? Vai sim, mas Ele nunca perdeu uma batalha. Amém? O nosso Deus é vencedor. E o melhor de estar com Deus, eu gosto muito da passagem bíblica que fala que a paz que excede todo entendimento vos guardará. O melhor de estar com Deus é isso, porque a gente passa por situações que só a paz do Senhor para explicar. Situações difíceis que a gente pensa, meu Deus, como que eu estive tão em paz diante disso? A paz do Senhor que nos guarda é uma paz que excede todo entendimento. As pessoas podem olhar e falar, nossa, mas tal pessoa passa por tanta dificuldade e ainda serve a esse Deus, porque a paz que excede todo entendimento, a paz que é Ele, né, nos guarda. E, queridos, então vamos comentar um pouquinho sobre essas áreas de contra-ataque. Primeira delas, querido, onde Satanás ele vai tentar nos trazer, né, nos contra-atacar para nos balançar, para balançar a nossa fé. São as amizades. Gente, eu acho a amizade algo extremamente importante. Eu acho que é muito importante ter amigos, né? Eu acho algo muito sério. E, normalmente, desde que eu me converti, eu aprendi a orar pelos meus amigos, orar quando é para eu ter alguém por perto. Eu não chamo qualquer um de amigo, porque eu acho essa palavra muito forte. Quem Jesus chamava de amigo eram os discípulos, eram pessoas, né, próximas. A gente vê a amizade de Davi e Jonathan. Então, assim, eu acho a amizade algo muito importante. E, queridos, essa é uma área que Satanás ele vai tentar contra-atacar. Né? Nós que voltamos no encontro, cheios da presença do Senhor, nós que servimos a Ele, tem, no meio das nossas amizades, muitas vezes, pode se levantar pessoas para estar, né, escarnecendo da gente, zombando da nossa fé, mas nós devemos permanecer firme. A Bíblia vai nos falar sobre Samuel, que foi o que a irmã Carlene ministrou aqui, né, no dízimo e oferta. E eu fico imaginando, gente, o tanto que Samuel ele sofria com Ofni e Finéias, porque ele morava na casa deles. Os dois, eles eram filhos de Eli, que era o sacerdote, eles eram totalmente errados.
Mas eles erravam muito, eles desagradavam ao Senhor e Samuel vivia com eles. E eu fico imaginando Samuel sendo zombado, Samuel sofrendo na mão daqueles dois. Só que Samuel, ele permanecia firme. A Bíblia nos diz que Samuel, querido, ele ouviu a voz do Senhor em um tempo onde não se ouvia a voz do Senhor. Samuel, ele teve, ali revelações do Senhor quando naquele tempo era algo raro. Por quê? Porque ele permaneceu firme. Eu imagino Ofni e Finéias ali, contra-atacando, mas eles permaneceram firmes. E eu quero te dizer, queridos, quando tiver alguma amizade sua que venha contra-atacar, quando você perceber, que alguma amizade está falando algo, zombando da sua fé, permaneça firme. O Senhor, ele vai te honrar. Assim como ele honrou Samuel, o Senhor nos honra. A gente permanecendo firme, não nos deixando abalar, com palavras dos outros, de pessoas próximas, a gente vive o que é raro. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. E com quem que a gente conversa? Com quem está próximo, Com quem a gente tem ali um relacionamento. Então, que a gente procure ter boas conversações para nos edificar. Ore, aprenda a orar, queridos. Gente, é sério, eu oro pelas minhas amizades. Quando eu vejo que uma pessoa está se aproximando, eu já coloco diante do Senhor. Eu falo, Senhor, se for para gerar amizade, que gere uma amizade. Deus, que se não for, que só haja o respeito, ou que cada um siga seu rumo. Porque a amizade é algo importante. E o Senhor, queridos, graças a Deus, me presenteou com muitas amigas boas, amigos bons. Então ore, porque o Senhor te escuta. Ore, fala, Senhor, se você tem dificuldade, querido, de se distanciar de amizades que hoje não te edificam, ore e fuja, evite. Se não tiver como evitar, permaneça firme como Samuel. Amém? Outro ponto, querido. Os familiares, É um outro ponto onde nós somos atacados. Queridos, e Satanás, ele usa muitas vezes os nossos familiares para balançar nossa fé, porque dói, São pessoas que nos amam, que diz nos amar e que nos ama mesmo. Então, ouvir de alguém que nos ama algo para abalar nossa fé é dolorido. E Satanás usa isso porque gera uma ferida muito grande. A palavra do Senhor nos fala de José, que era um jovem sonhador, mas que foi traído pelos próprios irmãos. Foi vendido, Ia ser morto. Ainda bem que um teve misericórdia e o plano do Senhor se cumpriu na vida dele. Ia se cumprir, não podia morrer, mas ele ia ser morto. Olha que trauma na vida de José. E eu quero te convidar a abrir lá em Gênesis 45, porque é uma passagem que eu gosto muito. Quando eu estou lendo todo o versículo, quando eu chego nessa passagem, normalmente eu me emociono, porque é lindo ver a história de José. Um jovem que foi atacado pelos seus familiares, mas que permaneceu firme. Só que, querido, ser atacado por familiares em palavras, mediante a nossa fé, dói demais. E doeu em José. Doeu em José, querido, ao ponto de quando ele encontrar com os irmãos, ele chorar tão alto, que ele pediu para o povo sair, mas todo o povo que saiu ouviu ele chorar. A palavra do Senhor nos diz assim, Gênesis 45, 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. Então, gente, é uma ferida muito grande. Ele estava muito ferido, mas aqui nesse versículo a gente vê ele sendo curado. Ele chorando, colocando para fora aquilo. E a Bíblia vai nos falar mais adiante que depois ele foi ali... Vocês conhecem a história de José, Que foi vendido, e aí sofreu, depois se tornou governador do Egito, e os irmãos que queriam matar ele, mas que só venderam, depois foram lá atrás de comida e não o reconheceram. E aí, nesse momento aqui, é quando ele vai se revelar aos irmãos. Então ele chora, ele tinha sido marcado pelo que os seus familiares tinham feito, ele chora e ele se revela. E aí, gente, a história de José nos diz que José, por causa de José, os irmãos não morreram de fome, porque
teve uma grande crise na época, e José era o governador, então ele tinha ali armazenado alimentos, e todo o pessoal da região ia atrás de comida. E ali foram os seus irmãos. Então, por causa de José, os seus irmãos tiveram vida. E é isso que eu quero trazer para a sua vida nessa noite. Às vezes, os nossos familiares são levantados. Isso vai gerar uma dor, né? São levantados para abalar nossa fé, para zombar da gente, da nossa nova escolha. Isso vai gerar uma dor, vai ser curado. Se for preciso, chore diante do Senhor. Mas é através da sua vida que sua família vai ser salva. Amém? Foi por causa de José, porque José permaneceu firme, querido, que os irmãos não morreram, que o pai não morreu. Então, permaneça firme, independente do que a sua família diga, do que os seus familiares, da dor que eles venham te trazer. Permaneça firme, porque é através da sua vida que eles serão salvos. Amém? Amados, lá em casa, a Patrícia, ela foi a primeira a se converter. Ela é minha irmã, né? A pastora Patrícia. E aí, eu fico imaginando tanto que a Patrícia sofreu, né? A primeira do lar se converter. E aí, gente, a Patrícia, ela me ganhou com o testemunho de vida dela. Ela não pregava para mim, galera. Assim, às vezes eu ia na célula, em uma célula ou em outra, visitava a igreja dela, mas foi o testemunho de vida dela que me ganhou. E depois eu me converti. E muito tempo depois, minha mãe se converteu com o nosso testemunho de vida. A gente não insistia. Hoje minha mãe está aqui. Que bênção isso, gente. O tanto que a gente queria isso. Mas é a nossa conduta, é o nosso testemunho de vida. Então, permaneça. Dê testemunho para os seus familiares. Não importa o tempo. Gente, demorou tempo demais para me converter. Demorou tempo demais para minha mãe se converter. Mas Deus fez. Então, ore ao Senhor. Fala, Deus me usa. Sabe? Se algum familiar seu falar palavras que te magoem, ore. Chore diante do Senhor, mas permaneça. Amém? Uma outra área, que também eu acho que foi muito bem ministrado, onde Satanás contra-ataca, é nas finanças. Foi muito bem ministrado hoje no dízimos e nas ofertas. Queridos, Satanás ele vai querer mexer em todas as áreas da nossa vida. Só que a gente tem que estar tomando atitudes com esses contra-ataques. Quando ele vier, a gente está preparado também. A gente ora, a gente permanece. Em dízimos e em ofertas, querido, na finança, no dinheiro, a gente tem que fazer nossa parte. A gente tem que ser fiel ao Senhor. Não adianta, querido, a gente falar, ai, Senhor, Satanás está me contra-atacando, sendo que a gente deixa a brecha aberta para ele contra-atacar. Não pode, galera. A gente tem que ser fiel ao Senhor. A gente tem que ser fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Porque senão Satanás age mesmo. Amém? Então, ser fiel. A palavra do Senhor em Malaquias 3:10, o Senhor nos deixa esse ensinamento a dizimar, a ofertar. E eu acho muito interessante, porque com o Senhor a matemática é toda diferente. A gente divide com ele multiplica, é tudo muito assim. A gente dá pouco, ele traz muito. E a gente deve fazer nossa parte para Satanás não contra-atacar, não atingir nossa vida nessa área. A palavra do Senhor vai nos falar, lá em João 6, do capítulo 1 ao 15, do menino que estava ali no meio de uma multidão, que precisava de alimento, e ele deu ali o seu cesto com 5 pães e 2 peixes. E ele entregou ao Senhor. Ele foi fiel, porque eles precisavam, talvez, né? Ele talvez até pensou, isso não vai dar para esse tanto de gente, mas eu vou entregar ao Senhor, já que eles estão precisando, né? Eu vou ser fiel aqui. E, amados, o Senhor, Jesus, ele alimenta todo aquele povo, e a Bíblia nos diz que sobrou bem mais do que quando aquele menino trouxe. E ele era o dono do cesto. Eu imagino ele indo buscar o cesto dele para levar para casa. O cesto voltou muito cheio, gente. Então, que a gente faça a nossa parte crendo nisso. Que quando a gente entrega ao Senhor, quando a gente é fiel, Ele vai entregar mais para a gente, amém? Quando a gente for buscar o nosso cesto, vai vir bem recheado. E uma outra área, queridos, onde há o contra-ataque, é na nossa mente e na nossa alma. Amados, muitos questionamentos podem surgir, né? A nossa mente, ela é um campo de batalha terrível.
E a nossa alma, ela pode se abater na nossa caminhada com Deus. É normal. Tem um salmo que diz, que o salmista declara: por que está abatida a minha alma? Então é normal a alma se abater. Mas ele continua: por que está abatida? Por que tu se perturbas? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então, quando a nossa alma estiver abatida, que a gente espere no Senhor. Que a gente espere, porque ela com certeza irá engrandecer, irá louvar ao Senhor. E a nossa mente, abra lá em Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Que vai falar sobre a nossa mente. Essa mente que é tão atacada, querido, mas que é uma arma poderosíssima. Queridos, a nossa alma, a nossa mente, ela pode nos destruir, mas quando a gente a renova, ela só nos faz vencedores. Vencedores, amado. Romanos 12, versículo 2. A palavra do Senhor nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, como eu disse, a nossa mente, ela é um campo de batalha. E servir a Deus, muitas vezes, nossa mente vai ser desgastada, nossa alma vai se abater, mas nós temos que renovar a mente. A partir do momento que a gente renova a nossa mente, nossa alma, ela também se levanta. Ela revida, ela revigora, mas a gente precisa estar com a nossa mente renovada. E eu acho tão interessante essa questão de renovar, porque quando a gente fala assim, eu vou renovar meu guarda-roupa, né? A gente não vai ali pegar o guarda-roupa, tocar fogo em tudo e, né, comprar um tanto de coisa nova. Não, a gente pega o que tem, acrescenta algumas coisas. Quando a gente fala, vou renovar aqui essa casa, a gente não vai derrubar a casa para começar a construir de novo. A gente vai o quê? Renovar, fazer ali, passar uma massa corrida, pintar. E, queridos, a renovação da mente, eu acho que funciona dessa maneira. Eu não vou tirar tudo que eu já sei e colocar coisas novas. Não, eu vou pegar a palavra do Senhor, a que eu ouvi lá no encontro com Deus, e vou reler, e vou pedir: Senhor, renova aqui, acrescenta. Eu vou pegar a palavra do Senhor, coisas que eu já sei na minha fé que são corretas, e eu vou buscar. Vou buscar um renovo para isso, vou buscar uma direção. Então, renovar a mente é isso. E, queridos, eu quero encerrar falando da minha experiência nessa questão de mente e alma. Porque às vezes a gente está cansado, às vezes a gente, né, se envolve numa correria do dia a dia e a gente vai só vivendo. E muitas coisas que são essenciais na nossa vida a gente vai deixando de lado. A gente vai fazendo se der, né? A gente jejua quando for preciso. A gente faz um devocional quando dá tempo. E chegou um momento que eu estava assim, recentemente. E eu falei: Senhor, o mundo espiritual, ele é mais real do que esse mundo físico. Porque as coisas nele já aconteceram. E, Pai, eu preciso ser renovada por Ti. Eu preciso desprender tudo que está preso nesse mundo espiritual. E, queridos, eu fiz um propósito, né? Ainda estou. Eu falei: Deus, não aceito mais ser desse jeito. Renova aqui minha mente. Eu vou fazer jejum. E eu falei: a partir de hoje minha voz vai ser conhecida assim, no mundo espiritual. Quando eu me ajoelhar e minha voz for ouvida, os cães já vão falar: eita, a Lívia está orando. E, queridos, eu falei: Deus, eu não aceito. Eu comecei a orar porque eu estava em um ponto que a mente estava cansada e a alma estava abatida. E, queridos, eu, né, jejuando, e é difícil, porque Satanás, ele contra-ataca. Tem uma coisa que eu não quero, eu falo: Deus, deixa fechadinho meus olhos espirituais. Eu não quero ver demônio, infelizmente eu não vou ver anjo, porque está fechado. Então, eu já orei, eu não tenho vontade, assim, é um dom muito lindo, mas eu deixo para o pastor Jean.
E aí eu falei, Deus, né, há muito tempo eu oro por isso. Deus, não quero os olhos espirituais abertos. Só que, gente, é tão forte essa questão quando a gente se posiciona, que como Satanás ele contra-ataca, que eu não via, mas eu já, nesse período de propósito, eu ouvi passos, e como se o espírito maligno viesse, né, colocando força sobre o meu corpo físico. Mas o que eu fiz? Eu estava dormindo, eu acordei, já fui orando, repreendendo, porque eu falei, eu não vou, né, como diz o povo, aí arregar, eu não vou retroceder. Eu vou permanecer. Então, queridos, a partir do momento que a gente se posiciona, a partir do momento que eu decidi renovar minha mente, automaticamente minha alma foi renovada. Então, é por isso que eu te digo, a nossa mente ela é um campo de batalha. Mas renove a sua mente. Porque, amados, a mente é renovada, a alma é revigorada, a alma louva ao Senhor. E eu quero te dizer isso, o mundo espiritual ele é mais real do que o físico. Se muitas vezes Satanás está contra-atacando, permaneça firme. E faça sua voz também ser ouvida no mundo espiritual. Amém? Ore, busque ao Senhor se necessário, faça propósito de jejum, mas se levante. E Satanás ele não vai ficar feliz com isso, ele vai contra-atacar, mas persevere. Eu sei que não é fácil, amados, mas o Senhor ele vai dando força dia após dia, dia após dia. E eu sei que grandes coisas eu ainda irei viver e grandes coisas eu ainda irei testemunhar por causa dessa decisão de renovar a mente, de querer, quando Satanás contra-atacar, permanecer firme. E eu creio que sobre a sua vida também é dessa maneira. E eu quero, amados, encerrar lendo aqui um versículo que fala sobre isso, sobre a gente encher nossa mente de coisas boas. Quando vier o desejo de desistir, que a gente pense em coisas boas, no que é de boa fama. Quando vier o desejo de retroceder, que a gente pense também em tudo que é bom, tudo que há louvor a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses 4:8 assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, porque tem coisa que é bom, que tem boa fama, mas não tem virtude. Então, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, amados, que seja isso que preencha a nossa mente. Tudo que dá louvor ao Senhor, tudo que traz virtude, que isso venha para a nossa mente, porque o Senhor será glorificado, a nossa mente será mudada, a nossa vida será transformada. Amém? É isso, meus amados. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Passar para o pastor, que a gente possa permanecer firme no Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, gente? Quantos compreenderam a palavra? Permaneça firme na presença do Senhor. Todos os dias, todas as horas, todos os instantes, porque a batalha ela é real. Ela está acontecendo agora. E Lucas 10:20 vai falar algo interessante. Lembra quando Jesus enviou os 70? Eles foram, ministraram, expulsaram demônios. Aí eles voltaram, muito alegres, porque os demônios estavam obedecendo. E Jesus fala para ele: vocês não devem se alegrar com isso, mas vocês devem se alegrar, porque o vosso nome está escrito nos céus. Então o que a Livinha falou aqui é uma verdade. Ela quer ser conhecida lá, e o nome dela já está lá. Então, ou seja, a patente que você tem de autoridade não foi dada por homens, foi dada pelo próprio Deus. Então você tem autonomia para entrar no mundo espiritual e derrubar todas as forças malignas. Você tem poder sob suas mãos. Amém? Então use isso com autoridade. Cuidado com as amizades, cuidado, né, com os familiares. Os bichos são terríveis. Você quer ver um indivíduo
Ó, você pode ver, o pessoal fala assim: ah, Judas não era amigo de Jesus. Irmão, são os amigos que traem. O inimigo, na realidade, quando uma pessoa que não é amiga, você já espera algo dela, algo de ruim, mas você nunca espera de um amigo. E na maioria das vezes você é traído dentro de casa, você é traído por familiares, você fica entristecido, e essa porta é uma porta para o inimigo trabalhar e colocar você em um lugar, num cantinho escuro, depressivo, triste, e é quando ele entra. Então muito cuidado com isso, sabe? Para você vencer o inimigo, você precisa vencer principalmente aquelas pessoas que se aproximam de você, sabe, te dão um tapinha nas costas e te diz I love you. E na maioria das vezes não tem I love you, né? Muito pelo contrário. E você precisa estar atento para que você não seja preso, né, pelo inimigo. Amém, gente? Amém. E no mais, é a tapa da cana voando, né? E você sorrindo, né? Sorrindo, feliz, né? A chaleira levantando a tampa, né? E você dizendo uau, e você no meio do fogo, sabendo que Deus está contigo. Porque ó, o evangelho não é facilidade não. Você ouvir aí pessoa falando assim: vem para a igreja que você vai ficar milionário. Vem, vem. Ah, vem para a igreja porque Deus vai te dar isso. Irmãos, Jesus, ele veio salvar o homem. Amém? O que acontece na vida do ser humano, ó, é fruto do trabalho de suas mãos. Então, trabalho que você conquista, mas nada cai de graça do céu, né? Olha que coisa libertadora, né? Ai, Senhor, manda. Deus vai mandar, mas você vai ter que correr atrás, você vai ter que melhorar o currículo, você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer muita coisa. Sim ou não, gente?